O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 22. Parte 3. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 22 do profeta Jeremias. A terceira parte vai do versículo 13 ao versículo 19. O tema é a mensagem sobre Jeoaquim. Diferente da segunda parte, que a mensagem foi para o rei Joacás ou rei Salum, que ocorreu entre o ano 609 e 608 a.C., aqui a mensagem para Jeoaquim ocorre no ano 605 a.C. Então, em paralelo, o profeta Daniel é levado como cativo para a Babilônia e ali inicia-se aquele processo de Nabucodonosor ter sonhos e o profeta Daniel interpretá-los sobre as potências mundiais. Então, ao mesmo tempo ou em pequeno intervalo de tempo, o profeta Jeremias está profetizando para Joaquim. Em paralelo, o profeta Daniel sendo levado como cativo, Nabucodonosor tendo sonhos e levanta-se o profeta Daniel para interpretá-los. Então, esse ano de 605 a.C. trata-se da primeira invasão babilônica a Judá. Então ocorrem muitos eventos neste ano. E aqui nesse ano 605, Joaquim já estava no poder há cerca de 4 anos. Só que ele estava sob o domínio do Egito. Ele era um vassalo do Egito e pagava altos impostos para o Egito. Assim como também o povo estava sendo consumido por altos impostos que era enviado para o Egito. E o rei Joaquim aproveitou esse cenário de cobrança de impostos e usufruiu dos altos impostos que ele cobrava da nação para construir palácios e grandes empreendimentos para si próprio. Então ele aproveitou um cenário de escassez, de altos impostos, para oprimir os pobres e a classe que mantinha o conforto dos ricos e dos nobres. O rei Joaquim reinou do ano 609 a 597 a.C. Durante 4 anos ele foi vassalo do Egito e depois, durante mais 3 anos, ele foi vassalo da Babilônia, o qual ele se rebelou e acabou sendo morto pelos babilônicos e foi jogado seu corpo fora do território de Jerusalém. Então, vamos aqui no versículo 13, que diz: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Aqui o profeta Jeremias denuncia o que o rei Joaquim estava fazendo. Ele estava construindo empreendimentos com trabalho escravo. Ele pegava os pobres, fazia com que eles trabalhassem para o rei Joaquim e não lhe pagava absolutamente nada. Era totalmente escravo o trabalho. Versículo 14, o profeta Jeremias continua com
com a denúncia das práticas do rei Joaquim, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre as janelas, forra de cedros e a pinta de vermelhão. Aqui mostra como era a casa que ele estava construindo com mão de obra escrava. Vamos ver esses dois versículos na Bíblia de Dave Stern e na Tanakh da editora Sefer. Na Bíblia de Dave Stern, o judeu messiânico diz: ai de quem constrói seu palácio de forma desonesta e seus aposentos superiores pela injustiça, que faz o vizinho trabalhar de graça e não lhe dá o salário. O que diz: construirei um palácio espaçoso para mim, com quartos superiores arejados, e então faz janelas e painéis de cedro pintados com vermelhão. Então aqui, os empreendimentos que o rei Joaquim estava fazendo eram empreendimentos suntuosos. Inclusive ele pintava a casa de vermelho forte, aquele vermelho para chamar a atenção, e aquela coisa bela. Havia janelas que abriam de forma esplendorosas. Era forrado os empreendimentos com cedros, madeira caríssimas que vinham do Líbano. Tudo isso com mão de obra escrava. A nação estava afundando cada dia mais num sistema de cobrança de altos impostos. O povo estava sendo massacrado e o rei aproveitou essas brechas, inclusive que ele tinha que mandar dinheiro para o Egito. Ele aproveitou isso para tirar proveito e construir seus belos empreendimentos, e ainda explorava os pobres e massacrava-os. Vamos ver esses dois versículos agora na Tanakh da editora Sefer, que diz: ai daquele que constrói sua casa sem retidão e seus terraços sem justiça, que faz seu semelhante trabalhar de graça e não lhe entregue o seu salário. Ai daquele que diz: construirei para mim uma casa espaçosa com amplos terraços, e alarga as suas janelas, estende um forro de cedro e a pinta com cores brilhantes. Provavelmente as casas de Joaquim era algo talvez muito acima do que as pessoas poderiam ter. Talvez até mais do que os próprios nobres teriam naquela época, tinham na época. Era algo extremamente suntuoso, bonito, pintado com cores brilhantes, que atraía a imaginação e os olhares das pessoas que viam aqueles empreendimentos, mas tudo com obras de corrupção e com obras de mão escrava, explorando os pobres. Versículo 15: reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Versículo 15, o profeta Jeremias está dizendo o seguinte: só porque você tem os melhores cedros, você acha que você está numa condição melhor? Eu estou parafraseando aqui esse versículo para que você entenda. E aqui ele cita o pai dele, o famoso rei Josias, que marcou a história de Judá, que como ele nunca teve. E depois dele aqui nunca houve um rei como Josias. E ele foi o pai de Joaquim e também foi o pai de Joacás. Joaquim era irmão de Joacás e ambos filhos do bom rei Josias. O rei Josias fez um grande reavivamento em Judá. E os dois filhos eram iníquos, idólatras, corruptos. Totalmente oposto do grande rei Josias. Aqui o Senhor está usando o rei Josias como exemplo para os dois filhos iníquos, para que eles possam refletir sobre a herança de adoração, de caráter, de conduta que o rei Josias deixou para os dois. Vamos ver esse versículo na Bíblia de Dave Stern, que diz: seu cedro pode ser excelente, mas não faz de você um rei melhor.
Na verdade, seu pai comeu e bebeu, mas fez também o que era correto e justo, e assim as coisas lhe foram bem. Aqui, este versículo está dizendo que o rei Josias também, assim como um rei, vivia de forma suntuosa, teve bons vinhos, boa comida, mas era um rei justo. Ele procurava ser justo no dia a dia com os pobres, exercer a justiça, não sucumbir os pobres com leis ou com altos impostos para destruí-los e escravizá-los. O bom rei Josias não usava da corrupção para enriquecer ou para extorquir. Aqui o Senhor está usando, olhem a vida do pai de vocês, a história que ele deixou. Ele vivia de forma boa, mas procurava fazer a justiça, o juízo e a justiça. Por isso ele vivia bem. Por isso eu abençoava o meu servo Josias. Vamos ver este versículo na Tanakh da editora Sefer. Versículo 15. Acaso hás de reinar porque te excedes em decorações de cedro? Teu pai não comeu e bebeu, praticou a justiça e usou de retidão em suas ações. Aqui o versículo já dá a entender que Josias não vivia apenas de comidas ou bebidas, ele trabalhava para cumprir a justiça. Ao contrário dos filhos que viviam de decorações, de palácios, de empreendimentos, dos melhores vinhos, de boa comida, enquanto oprimia os pobres. Aqui o Senhor está mostrando a preocupação que Ele tem para com os pobres, para com os necessitados, para com as pessoas oprimidas, para os órfãos, para as viúvas. Aqui o Senhor está mostrando que Ele tem um cuidado para com os necessitados. Ele está mostrando a preocupação com a massa trabalhadora. Ele está preocupado, de fato, com o sistema trabalhista da nação que estava em corrupção e extorsão para sucumbir os pobres. Vamos ver como Deus avaliou o rei Josias em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Olha como o Senhor descreve o rei Josias. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse a Adonai de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a Torá de Moisés. Segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O rei Josias foi o rei que marcou a história de Judá. Foi o rei que marcou a história de Judá pelo seu caráter, conduta e por seu temor a Adonai. Versículo 16, ele continua ainda falando, o rei Josias julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz Adonai? Aqui o Senhor está dizendo que ele se preocupava em fazer as coisas de forma correta, justas, e ele julgava os pobres de forma justa, e ele ajudava a ser justo para com o aflito e para com os necessitados, oprimidos, as viúvas, os pobres. Ele não sucumbia a eles em altos impostos para destruí-los. Ele não usava da escravidão para enriquecer-se. Ou ele usava mão de obra escrava como Jeoaquim fazia e provavelmente Jeoacás também fazia. Ambos tinham o mesmo estilo de administração e de governança. Ambos eram iníquos. Jeoacás e Jeoaquim, ambos eram idólatras. Ambos eram corruptos, usavam extorsão. Ambos tentavam fazer alianças militares com outras nações. Ambos não procuravam os profetas, ambos não usavam do arrependimento, ambos ignoravam a Torá. Ambos usavam leis para massacrar os pobres, ambos enriqueciam de forma desonesta.
E aqui no versículo 16 está dizendo que o bom rei Josias julgava de forma justa. E por isso o Senhor está dizendo, por isso Adonai está dizendo, mas por isso que as coisas iam bem para ele, porque eu o abençoava, Josias. E ainda continua, porventura não é isso que é conhecer-me? Aqui o Senhor está dizendo, isto é os frutos de quem teme a mim. As coisas para o rei Josias prosperava, porque ele me amava. Ele me adorava. Isso que ele fazia gerava frutos para a vida dele. Ele buscava a justiça. Vamos ver o versículo 16 na Bíblia de David Stern. Ele apoiou a causa do pobre e do fraco, e assim tudo correu bem. Não é isso que significa conhecer-me, diz Adonai. Os frutos do rei Josias era consequência de um temor e de uma adoração sincera ao Deus de Israel. A verdadeira adoração, o verdadeiro temor que Josias tinha pelo Senhor, pelo Deus de Israel, refletia na justiça, no ajudar os pobres, no desenvolver da nação politicamente e socialmente. Então a nação começou a prosperar, fruto de alguém que servia a Deus de coração. Versículo 17. Mas os teus olhos, Joaquim, e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Aqui mostra o caráter de Joaquim. Era um rei perverso. O Senhor está dizendo que os olhos e o coração do rei eram focados na ganância. Ele usava a autoridade dele para perseguir inocentes e matar inocentes. E ele usava da violência para conquistar riquezas e ter mais poder. E ele usava da extorsão para prosperar. Era um rei que estava afundado na iniquidade e na idolatria. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Quanto a você, no entanto, seus olhos e seu coração são inteiramente controlados pela ganância, pelo desejo de derramar sangue inocente, oprimir e extorquir. Versículo 18. Portanto, assim diz Adonai acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão, ai Senhor, ou ai sua glória. Aqui no versículo 18 e 19, o Senhor decreta a punição que viria sobre o rei Joaquim. No versículo 18, ele enfatiza que esta mensagem é para o filho de Josias, chamado Joaquim. Vamos ver sobre a genealogia do rei Josias novamente em 1 Crônicas 3,15. Em 1 Crônicas 3,15, que diz, os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, que é o que nós estamos tratando em Jeremias, o terceiro Zedequias e o quarto Salum, ou Joacás, que é a mesma pessoa. Então aqui no versículo 18 ele está dizendo que o rei Joaquim foi rejeitado por Adonai e ele seria morto. Só que aqui o Senhor está dizendo que a nação não faria uma forma habitual de lamento fúnebre. Não haveria as honras, não haveria todo um aparato quando o rei morria para fazer o lamento fúnebre ao rei. O enterro dele não haveria honras. Não seria enterrado como um rei, de forma bonita, esplendorosa,
Aqui está dizendo no versículo 18 que ele seria humilhado na morte, que ele seria tratado como um lixo, como um esterco. Versículo 19, aí especifica como seria a morte dele. Seria como sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Ele seria morto. E ele seria morto e o cadáver dele seria lançado como esterco, como um jumento, um cadáver de jumento, como um animal que não tem mais utilidade nenhuma, que não tem nenhum lamento fúnebre, que não para a nação para homenagear. De tão iníquo que esse rei era, o Senhor repudiou a atitude do rei e fez com que o cadáver dele fosse lançado fora das portas de Jerusalém e ficasse ao ar livre, apodrecendo de dia e de noite, como o jumento que fica após morrer, ao céu aberto, apodrecendo. Aqui mostra a ira do Senhor que estava sobre o rei Joaquim, um rei iníquo, corrupto, idólatra. Vamos ver um pouco mais de detalhes sobre essa morte dele em Jeremias capítulo 36, versículo 30. Portanto, assim diz Adonai acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Aqui o Senhor está dizendo que ele inibiria da descendência de Joaquim subir ao trono. Assim como o cadáver dele ficaria exposto fora do território de Jerusalém, apodrecendo ao ar livre. Demonstrando a ira que Adonai estava sobre as práticas do rei Joaquim. O rei Joaquim reinou de 609 a.C. a 597. Aqui nós estamos tratando de um evento em 605 antes da invasão babilônica, o qual o profeta Jeremias profetizou que Judá seria invadido pela Babilônia. E esta primeira invasão tirou Joaquim do trono, matou e jogou o seu cadáver fora de Jerusalém. Então nós vamos agora onde trata dos eventos monárquicos. Agora nós vamos para 2 Reis, onde descreve a história dos reis, e vamos ver sobre a história do rei Joaquim, também descrita pelo profeta Jeremias, no capítulo 23 de 2 Reis, do versículo 34 em diante. Faraó Neco também constituiu ao rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai. Ele mudou o nome em Joaquim. Porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Então Faraó Neco, que era o faraó do Egito, ele tirou Joacás do poder e levou como escravo para o Egito. E ali Joacás morreu, que era irmão de Joaquim. E aí ele constituiu Joaquim, ele constituiu Eliaquim e mudou o nome para Joaquim e colocou ele sobre o trono. Versículo 35. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para dar a Faraó. Então, aqui o Senhor está dizendo, que Faraó Neco, ao invadir Judá, ele retirou Joacás do poder, deportou ele para o Egito, depois de Joacás reinar apenas 3 meses e fazer o que era mal perante Adonai. Então Joaquim enviou dinheiro para pagar os tributos ou o imposto que Faraó Neco exigiu do rei e de Judá,
que era a quantia de 3.360 quilos de prata e 36 quilos de ouro. Versículo 36. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante Adonai, segundo tudo o quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou servo, e então rebelou contra ele. Então aqui já no reinado de Jeoaquim, após Jeoaquim ficar 4 anos sendo vassalo do Egito e cobrando altos tributos do povo para sustentar o Egito e ainda bancar a sua extravagância, a sua ganância de construir belos empreendimentos. Ele aproveitou o cenário para extorquir o povo e deixar o povo mais pobre. Então, em 605, a Babilônia primeiramente ataca o Egito e a Síria, que estavam unidos para derrubar a Babilônia. Ele destrói os 2 centros militares poderosos da época e vence sobre eles, o que é chamado as Batalhas de Carquemes, que pôs fim ao domínio egípcio. E como o egípcio foi sucumbido pela Babilônia, automaticamente Judá saiu das garras do domínio egípcio que tinha sobre eles. Porém, após vencer sobre o Egito, e talvez com o apoio ali da Assíria, Nabucodonosor invade a Palestina e faz com que Jeoaquim fique mais 3 anos agora sendo vassalo de Nabucodonosor. Versículo 2 do capítulo 24 de 2 Reis. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bando de caldeus e bando de sírios, de moabitas e de filhos de Amon. Enviou contra Judá para destruir, segundo a palavra que Adonai falara pelos profetas seus servos. Jeoaquim, 3 anos sendo vassalo da Babilônia. E após 3 anos, Jeoaquim decide se rebelar contra Nabucodonosor. Então vamos rever aqui de uma forma cronológica para entender os eventos. Em 609, Jeoacás sobe ao trono após a morte do bom rei Josias, e ele dura apenas 3 meses no trono. Ele é deportado para o Egito e morto no Egito. Jeoacás fez o que era mal perante Adonai. Sobe então o irmão dele, Jeoaquim, o qual o faraó Neco constitui como rei de Judá. O reinado de Jeoaquim é de 609 a 597 a.C. Em 605, há a primeira invasão babilônica em Judá, após a Babilônia travar uma dura guerra com o Egito e com o apoio da Assíria na guerra de Carquemes. Babilônia vence sobre o Egito e, após vencer o Egito, eles invadem a Palestina. E ali, Nabucodonosor coloca Judá, Jeoaquim especificamente, como vassalo dele e cobra altos impostos de Judá para manter as riquezas da Babilônia. Após 3 anos, Jeoaquim se rebela contra Nabucodonosor. E no versículo 2 do capítulo 24, o Senhor, indignado, irado com a iniquidade de Jeoaquim, ele envia os babilônicos, envia sírios, moabitas e amonitas. Ele envia mais e mais inimigos para enfraquecer e perseguir e matar judeus e enfraquecer o trono do rei Jeoaquim. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado de Adonai, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Jeoaquim
seguiu o mesmo modelo do pior rei de Judá, que é o rei Manassés. O rei Manassés era tão cruel que mandou queimar o seu próprio filho vivo em idolatria aos deuses gentílicos. Versículo 4: como também por causa de sangue inocente que ele derramou, o rei Jeoaquim mandou matar pessoas inocentes, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso Adonai não quis perdoar, o Senhor estava indignado com o rei Jeoaquim. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história do rei de Judá? Descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. Aqui no versículo 6, o profeta Jeremias, quando descreve como foi a morte dele, não fala que ele foi sepultado. Como o próprio Jeremias já tinha anunciado que ele não seria enterrado. Então no versículo 6 diz que ele não foi sepultado. Apenas diz que ele descansou. Ao contrário do pai de Joaquim, o rei Josias, que no versículo 30 do capítulo 23 diz: de Meguido, os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu-o e o fez rei em seu lugar. Então aqui mostra que o rei Joaquim não teve um sepultamento como teve o rei Josias. Versículo 7 do capítulo 24. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. A Babilônia sucumbiu ao Egito e tomou todas as riquezas do Egito para si. Um império destruindo outro império. E em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 5 a 8, Esdras descreve como foi a trajetória final do rei Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante Adonai, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa de Adonai levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde o pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Joaquim e as abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, no ano 597, na segunda invasão babilônica a Judá, sobre o trono de Joaquim, Nabucodonosor tira Joaquim do poder, transforma num escravo, tira-o de Jerusalém, mata ele fora das portas de Jerusalém e joga o corpo dele fora das paredes de Jerusalém e deixa o corpo dele apodrecendo para que os chacais, os abutres, pudessem comer o corpo dele, o esterco do corpo dele, que ficou jogado à terra durante a noite e durante o dia apodrecendo, por causa da ira que Adonai estava sobre Joaquim. Então, no ano 597, trata da segunda invasão da Babilônia a Judá. Então, em 605 houve a primeira invasão, que foi levado o profeta Daniel. E agora no ano 597, é levado 3.023 cativos de Judá para a Babilônia. E entre eles agora está o profeta Ezequiel, que está sendo cativo na Babilônia. E aqui, no ano de 597, termina-se o trono de Joaquim. E ele é morto pelos babilônicos e entregue o seu corpo, o seu cadáver aos chacais. E aqui se cumpre o que o profeta Jeremias tinha dito ali em torno de 605, antes do evento da primeira invasão e deportação babilônica, que o corpo dele não seria sepultado e seria entregue como um jumento ao ar livre para apodrecer. E muitas pessoas ali não choraram a morte do rei Joaquim, porque a Babilônia invadiu a nação e matou muitos e muitos e muitos. Havia terror por todos os lados, mortes, cadáveres, espada.
sangue por todos os lados. Então as pessoas não tinham nem como chorar a morte do rei, porque elas mesmas correriam risco de morte, pela espada, pela fome e por epidemias. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.